Bom, agora a gente vai aprender um pouquinho sobre aplicador de base. Tem 4 aplicadores que eu gosto muito de utilizar, um para cada função. Então, o primeiro deles, o que eu mais gosto, é a esponjinha. Eu separei essa aqui, que ela é da Belly, se eu não me engano. E assim, gente, a gente tem a Beauty Blender, que ela é um pouco mais cara, é um pouquinho melhor também. Mas ela é um pouco mais cara, então quem tiver condições, compra a Beauty Blender. Quem não tiver, essa aqui custa cerca de R$15, você encontra em várias farmácias, lojas de cosmética, é bem fácil de encontrar, até pela internet. Então eu separei ela, eu gosto muito de aplicar com a esponjinha, eu acho que ela dá um acabamento que o pincel não consegue dar, principalmente pro dia. Porque o que acontece? A esponjinha, principalmente quando ela tá sequinha, ela absorve um pouquinho da base e aí ela não fica aquele excesso de produto na sua pele, o que é super legal para uma maquiagem pro dia. Então eu gosto demais dessa esponjinha, eu acho que eu uso ela em todas as maquiagens que eu faço. Por mais que eu aplique o pincel, eu gosto de vir depois dar o acabamento com a esponjinha. Assim eu consigo assentar bem a base e dar um acabamento legal. E aí nós temos pincel Kabuki. Gente, eu adoro esse pincel, eu gosto muito. Mas ele só é legal quando você vai fazer uma maquiagem pra noite. Por quê? Ele deposita muito produto e aí essa pele ela vai ficar com aquele monte de produto e aí de dia aparece muito, então não é muito legal por conta disso, por isso que eu prefiro utilizar ele mais pra noite. Eu não uso tanto assim porque você vê as cerdas deles, olha, ele é muito grossinho a cerda, ele tem muita coisa aqui dentro. Então o que acontece? Eu prefiro utilizar a esponjinha que não absorve tanto, porque eu acabo perdendo muito produto deixando ele aqui nesse pincel, aí eu já não gosto tanto. Então eu prefiro utilizar a esponjinha, não só pelo acabamento, mas pela quantidade de produto que ela tira, né, da gente. E aí nós temos o língua de gato. Gente, não gosto desse pincel, não para aplicar só ele. O que eu faço? Quando eu quero cobertura de dia, não uso esse pincel de jeito nenhum, porque você vai passando assim, ó, ele vai ficando todo marcado. Eu não gosto. Então o que eu faço? De dia eu venho e aplico a esponjinha, e aí quando eu quero uma cobertura mais noturna, mais pesada mesmo, eu pego a base e aí eu venho passando ele assim no rosto todo. E aí depois que eu passei ele, eu venho com a esponjinha e dou uma sentadinha. Assim eu consigo dar um acabamento legal, uma alta cobertura, sem deixar nada marcado no meu rosto. Então esse é o pincel que é legal você ter, mas que a gente não vai utilizar tanto assim para uma maquiagem de dia. A gente vai utilizar bastante para noite, tá? E aí nós temos o Duo Fiber. Ele tem 2 sardinhas esse pincel. Muita gente não gosta desse pincel, eu acredito que é porque não sabe utilizar muito. Eu costumo usar ele mais para polir a pele. Você pode utilizar ele para pó também. O que acontece? Você passando o pó, você vai deixar uma cobertura bem levinha de pó. E você passando a base, você também vai fazer isso, uma cobertura bem leve de base. Então esse aqui é um dos pincéis que eu menos uso. Eu só uso mesmo quando eu vejo que ficou muito produto e eu quero dar um acabamentinho. Ou quando eu vou aplicar um pouquinho de pó no rosto, que daí eu consigo espalhar bem sem deixar a pele carregada demais de pó. Então nós temos esses 4 aplicadores de base, a esponjinha em primeiro lugar disparado, o Kabuki em segundo, o língua de gato em terceiro e o Duo Fiber em quarto lugar. Então é sempre assim, gente, vocês vão fazer o quê? Da preparação de pele que eu ensinei pra vocês, vocês vão testar. Como que vocês têm em casa mesmo? De repente você só tem o língua de gato. Então o que você vai fazer? Você vai testar e ver qual que se adequa melhor pra você. Eu acho que a maquiagem ela tem muito disso, da personalidade, do jeitinho da pessoa. Cada um vai ter um jeitinho diferente de fazer, porque você vai se adequar ao que é melhor pra você. Então sempre procura isso, o que é melhor pra você, independente das regras, tá bom?